Olá, amados irmãos e irmãs, é um prazer estar falando com vocês aqui novamente, através do meu canal do YouTube, das minhas páginas do Facebook, para te trazer uma palavra do Senhor, né? Eu estou um pouco ultimamente agora, por causa dessas políticas que estão acontecendo aí, não por causa de mim, mas por causa de outras pessoas também. Os pessoal estão muito engajado com política, a campanha política já terminou, mas tem muita gente que quer viver nela, né? Ou seja, teve o primeiro turno, teve o segundo turno e agora está tendo um terceiro turno aí que é desconhecido pela maioria da população, mas que está causando um determinado terror. Eu nunca vi isso, sinceramente. Eu vou pregar hoje vou falar alguma coisa sobre isso, mas o importante aqui é falar da palavra do Senhor, né? Nós como cristãos, como crentes que somos, né? Temos que pregar a palavra do Senhor, porque os tempos estão chegando ao seu final. Coisas estranhas estão acontecendo. É tanto que hoje você está vendo coisas que eram inimagináveis antes, em outros tempos, né? Eu posso falar com essa propriedade porque eu já tenho 63 anos de idade e já vivi várias políticas, vivi vários momentos dessa nossa nação, né? E essa globalização nova agora, né? A internet está fazendo com que as coisas fiquem muito mais rápidas, né? O povo hoje em dia está ganhando muito dinheiro, né? Eu sou da época que para você ganhar um determinado valor, uma casa, ou mesmo comprar um carro, você trabalhava a vida toda. Hoje eu vejo aí pessoas novas, inclusive, que ganham fortunas, né? De uma hora para outra, do dia para a noite, os caras ficam ricos, é incrível, né? Impressionante. Mas enfim, também eu quero te pedir aqui que, antes de mais nada, você se inscreva no meu canal, né? Curta minhas páginas do Facebook, né? Vamos fazer com que essa mensagem seja multiplicada, que mais e mais pessoas possam ver, porque assim você vai estar colaborando com a obra do Senhor, porque essa obra não é minha. Eu estou aqui apenas da terra sendo usado, é o Senhor, essa obra é dele, não é minha. Aqui não tem mérito meu, não tem nada meu, tudo é do Senhor, né? Algumas opiniões às vezes são minhas, mas de qualquer forma eu vou falar da palavra do Senhor que está escrito, né? E às vezes dá algumas opiniões que as minhas opiniões você não é obrigado a escutar. Foque na palavra do Senhor. E outra coisa, tudo que eu estou falando aqui, do que eu vou falar, você também pode pegar a Bíblia e consultar, né? E hoje eu quero falar, eu estou lendo a Bíblia com vocês, né? Como eu tinha feito esse projeto, já estou bem atrasado, mas o Senhor vai me dar, eu tenho certeza que o Senhor vai me dar tempo suficiente para me fazer isso umas 10 vezes, para me falar de cada trecho, porque eu comecei assim, muito eufórico, né, e fazendo pregações longas, né, e as pessoas hoje em dia só querem ouvir pregações curtinhas, né, que ninguém tem tempo para nada, né. Então, se o Senhor voltar agora, vai pegar todo mundo desprevenido, né, deixa que a Bíblia fala para a gente vigiar, né, o recado que o Senhor Jesus deixou foi para a gente vigiar, mas infelizmente ninguém está vigiando nada. Aí está tudo aberto. É por isso que Satanás está entrando na vida de muitas pessoas e está levando muita gente para o caos e desastres acontecendo, coisas inevitáveis estão acontecendo, não por causa do Senhor, e sim por conta nossa mesmo. Embora tudo já esteja escrito, tudo esteja determinado, mas na verdade não é determinado pelo Senhor. Ou apenas o Senhor sabia que essas coisas iriam acontecer, né? Mas eu louvo a Deus que realmente isso tenha que acontecer, né? Porque o maligno está agindo aqui nessa terra, ele não está agindo por falta do conhecimento de Deus e nem porque ele tem poder nenhum sobre nada. Ele não tem poder. A Bíblia fala que o Senhor Jesus nos deu autoridade de pisar na cabeça de Satanás. Então, eu e você temos a autoridade de pisar na cabeça de Satanás. Então, isso afirma que ele não tem poder nenhum. Agora, imagina de Deus. Mas, infelizmente, ele é uma praga, é uma erva daninha. Muitas vezes ele está agindo aqui na terra, mas sem saber, ele está cooperando com Deus. Ele está cooperando com Deus para, infelizmente, alguns irmãos serem tentados, serem disciplinados, passarem por essas provações, porque o Satanás aqui na terra, ele a pessoa pensa que o inferno é quando você morrer. Não, o inferno, quero te falar uma coisa que talvez você não saiba, o inferno ainda não foi inaugurado. O inferno ainda vai ser inaugurado, não foi inaugurado. Na verdade, um pouco do inferno é aqui, se você realmente resolver viver. Aqui na terra você tem duas opções. Ou você prefere fazer com que viver a sua vida um inferno, ou você pode fazer da sua vida um jardim do Éden. O Senhor deixou o jardim do Éden para nós. E o jardim do Éden não está no espaço, não, ele está aqui na terra. Ele está aqui na terra. É o nosso jardim do Éden. Agora, claro que por causa da queda de Adão,
por conta de um homem que caiu, nós vivemos hoje com carros e abrolhos. Então isso quer dizer que essa terra está produzindo manga, está produzindo laranja, banana, frutas gostosas, né? Animais para a gente consumir, mas ao mesmo tempo está produzindo erva daninha, está produzindo vírus, está produzindo coisas que também nos matam, né? A Bíblia fala que esse mundo é o mundo da morte. Nós morremos para esse mundo, mas em Cristo Jesus nós ganhamos uma nova vida, e essa nova vida é para o mundo futuro, quando vier a nova Jerusalém. Por enquanto nós vamos conviver com isso aqui. Não pense que isso aqui vai melhorar, que isso aqui vai se tornar uma coisa... Porque o brasileiro, principalmente o brasileiro, acostumou com as coisas fáceis, né? Como eu falei agora, hoje tem muita gente ganhando dinheiro fácil e acha que tudo é fácil, né? Eu sou da época que a gente trabalhava demais para conseguir alguma coisa. E quando você conseguia aquilo, você valorizava. Hoje ninguém liga para nada, é golpe para cá, é golpe para ali, eleições que não se concretizam, é incrível, né? Eu mesmo... Oxe, oh Deus do céu, já estou falando de política aqui, não quero falar sobre isso. Então, vou falar depois numa outra oportunidade. Mas agora, eu quero falar aqui da leitura da Bíblia. E eu estou em Marcos, né? Eu vou ler hoje Marcos capítulo 12, ou aliás, capítulo 2. Marcos 2, e eu vou começar do versículo, eu tinha parado no último vídeo, no capítulo 12, aliás, no versículo 12, do capítulo 2, e agora eu vou ler capítulo 2, versículo do 13 ao 17. Eu vou ler 5 versículos assim rapidinho, para poder não ficar muito longo, né? Embora vai ficar longo, porque eu já me alonguei aqui com questões, né, que está acontecendo agora nesse mundo, e você não está percebendo. E eu estava querendo mostrar para você as obras que o Satanás está praticando aqui na terra e que está permitindo com que você dê atenção a ele. Né? É isso que eu quero te dizer. Na verdade, eu quero te tirar de você não ficar focado nisso. Não se preocupa com isso. Irão acontecer coisas terríveis. Não preocupa não, que o mundo não está caminhando para muita coisa de boa não. Inclusive a Bíblia fala que quando nós tivermos uma paz, quando você sentir que nesse mundo vai vir uma paz, é uma falsa paz. Aí é que vai chegar mesmo os tempos finais. Então não espere nada de bom desse mundo. Mas em Cristo Jesus, você pode ter certeza que você vai ter tudo de bom. Porque só Ele nos supre, só Ele nos dá o descanso, só Ele nos dá paz no nosso coração, quebrando o nosso coração. Então, esse tópico aqui eu vou começar a ler agora, fazer esses meus vídeos, mas tentar fazer mais curto para que você possa ouvir. E eu vou falar por tópicos, então eu vou ler aqui, como eu te falei, Marcos 2, vou ler do versículo 13 até o 17, de 13 a 17. Então, esse tópico aqui é Jesus chama Levi. Em seguida, Jesus saiu outra vez para a beira do mar e ensinou as multidões que vinham até ele. Enquanto caminhava por ali, viu Levi. Levi aqui, eu vou te falar quem é Levi, logo para você ficar sabendo quem é o personagem. Levi é um cobrador de impostos. Levi é um cobrador de impostos, né? A Bíblia fala que o cobrador de impostos é o maior dos pecadores. É tanto que ele é falado separadamente. A Bíblia fala de pecadores e outros pecadores, mas fala o nome do sujeito, que é o quê? É o publicano. O cobrador de imposto é um pecado tão grande que é separado. Então, enquanto caminhava por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde se colocavam os impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus, e Levi se levantou e o seguiu. Mais tarde, na casa de Levi, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos. Olha aqui, falando do cobrador. E outros pecadores, pois eram muitos os que o seguiam. Quando alguns fariseus, mestres da lei, viram Jesus comer com cobradores de impostos e outros pecadores, perguntaram a seus discípulos, por que ele come com pecadores, com cobradores, né? Porque ele come com cobradores de impostos e pecadores. Ao ouvir isso, Jesus lhes disse, as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores.
Olha aí que advertência o Senhor Jesus deu para os fariseus. E isso está escrito para que essa advertência também seja para nós, né? E aqui, como você viu, eu lendo aqui, você viu que a Bíblia é maravilhosa. Ela coloca muito claro. Aqui, nesses versículos do 13 ao 17 de Marcos 2, explica o contexto muito bem, né? O que é o pecador, qual é o maior pecador daquela época? Naquela época, o pecador, o cobrador de imposto, ou seja, o publicano, o pecador era maior do que de uma prostituta, maior de quem roubava, de quem matava. É tanto que a Bíblia separa, ela fala, Jesus estava comendo à mesa com cobradores de impostos e pecadores. Então, pecadores estão todos os outros. Ladrões, assassinos, criminosos, políticos, né? Tava lá aquele drogado, tava lá a prostituta, tava o homossexual, tava tudo lá numa só classe de pecadores. Mas a do publicano, ou seja, o cobrador de imposto, era diferenciado. Meu irmão, naquela época, um cobrador de imposto, ele não entrava na casa de nenhum judeu. Nenhum judeu. Um judeu não podia falar com um cobrador de imposto. Ele era aquele... E outra coisa, detalhe, os cobradores de imposto eram judeus, eles não eram romanos. Os romanos deram esse encargo para eles, que eles faziam dois tipos de cobrança, na verdade. Eles tinham os cobradores que coletavam imposto para César e tinham os cobradores que pegavam impostos para os fariseus. E eles não eram bem vistos, de maneira nenhuma. Mas, os fariseus, né, que fariseus naquela época, também era judeu. Nós estamos falando aqui de um povo que é tudo judeu. Mas a Bíblia separa. Então, e os fariseus, eles eram aquele povo santo, né? Aquele povo da igreja, aquela igreja grande, né? Já viu essa história? Aquela igreja grande, né? O sacerdote é importante, ele é imponente, ele usa as roupas caras, roupas bonitas, que desce até o chão. Hoje não, hoje o pessoal está usando roupinha curtinha para economizar na lavagem, né? Para não gastar muito pano, e até porque... Mas naquela época não, naquela época aquelas roupas, elas iam até embaixo, até o chão, arrastavam no chão, né? Principalmente que os fariseus usavam uma coisa chamada talite, né? O talite é um complemento e ele ia até embaixo, né? A Bíblia fala que o Senhor Jesus, teve muita gente quando ele andava nas multidões, quando ele já estava perto de terminar seu ministério, e o Senhor Jesus teve que apressar. Então, quando o Senhor Jesus ia passando no meio da multidão, apenas quem tocava no Senhor Jesus era salvo. Que foi o caso da mulher hemorrágica, que ela apenas tocou, e o Senhor Jesus numa multidão apertada. Imagina, o Senhor Jesus era um mega estar naquela época, daquele povo, né? O povo ainda não conhecia ele como Jesus. Sabia que ele era um mestre, né? Tinha seguidores. O Senhor Jesus teve milhões de seguidores. Então, ele apertava, todo mundo que ele andava era tudo apertado. E uma mulher hemorrágica o tocou. E ele parou e disse, alguém me tocou. E os discípulos disseram, quem tocou, Senhor? Aqui está todo mundo apertando o Senhor, está todo mundo tocando o Senhor. Não, mas alguém em especial me tocou. O que o Senhor Jesus dizia? Alguém com muita fé me tocou. E a fé era uma fé fenomenal. Por quê? Porque dele saiu o poder. Do Senhor Jesus saiu o poder. E ela tinha pegado no talite, né? Na ponta do talite. Então, os fariseus usavam também esse tipo de roupa, né? O Senhor Jesus era um mestre, mas o Senhor Jesus era um mestre que não estava envolvido com eles. Eles eram outra igreja, né? Era outra igreja, né? Como existe hoje, né? Existe, de fato, hoje nós caminhamos em duas igrejas. Que é o quê? Sinceramente, porque as outras religiões não é reconhecida, né? Mas a reconhecida hoje mundialmente, assim, tirando assim o povo lá do Oriente Médio, né? E de outras culturas aí, mais aqui no Brasil, Estados Unidos, alguns países aí, a maioria dos países hoje aqui que são cristãos, eles duas religiões que tem. É a católica, o catolicismo, e o evangélico, né? Que é todo cristianismo, tudo é cristão, né? Mas às vezes eles dividem, né? Por exemplo, a palavra crente, tem muita gente que pensa que crente é uma denominação. Quando eu estou trabalhando, eu digo, meu irmão, você é crente? Ele diz, não, eu sou católico. Eu digo, não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei se você crê no Senhor Jesus. Você crê? Então pronto, você é crente também. Não tem esse negócio, crente não é um símbolo religioso. Crente é todos nós. É porque nós temos dois nomes, nós somos cristãos e somos crentes também. Crente, a palavra crente significa que você crê. E a palavra cristão é que significa que você está em Cristo.
Então, essas igrejas pregam Cristo, todas elas. Embora algumas misturem, né? Tem muitas igrejas aí que misturam o evangelho. Mas isso aí, eu já contei para vocês em várias partes, depois eu conto mais detalhado sobre isso. Mas vamos falar do povo que vive em Cristo, né? Ou seja, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas na parte católica, o catolicismo ele tem uma unidade maior, né? Até na minha igreja o pastor tem falado sobre isso, que o católico ele tem uma unidade, eles são mais unidos, mais fortes, e o católico não tem negócio de sair e montar outra igreja. Já no lado evangélico tem várias igrejas, por isso que eu te falei que aqui nós temos duas, na verdade. Nós temos uma que é mais unificada, que é o catolicismo, e temos os evangélicos que são mais distribuídos, né? Aí tem igreja daquilo outro, igreja do sétimo dia, igreja do quinto, do terceiro, do quarto, todo tipo de igreja evangélica, né? Todo pastor, quando monta uma igreja e depois eles brigam, separam, o outro não vai para outra igreja dele, ele monta a igreja dele, porque ele já viu o esquema como é que é, né? E às vezes eles estão muito de olho na oferta dos irmãos, eles sabem que nas igrejas eles arrecadaram muito dinheiro, eles prosperam, né? Muitas vezes eu posso dizer, que não estou acusando ninguém, mas eles não prosperam porque às vezes a igreja deles está crescendo, às vezes prosperam porque eles pegam o dinheiro dos irmãos, essa é que é a grande verdade. Mas isso não importa, porque você, quando você oferta, quando você dá seu dízimo, você está dando para a obra do Senhor, e é o Senhor que vai te recompensar. Para você então não importa o que o pastor vai fazer, ele que se acerte com Deus, ele é que vai se acertar, o Senhor Jesus está vendo tudo e vai cobrar a todos nós no momento certo. Então, o Senhor Jesus estava almoçando com todo tipo de pecador e com os cobradores de impostos. Mas Levi já era um cara que o Senhor Jesus escolheu. Olha de onde o Senhor Jesus escolheu. Escolheu Levi. Né? Se nós passarmos por um contexto hoje, inclusive agora da política, né, eu vou entrar, não queria entrar, mas eu vou entrar. A mesma coisa aconteceu agora na política, eu acho. Né? E os irmãos têm que ver isso também. Os irmãos aí ficaram revoltados, muitos que estavam assim com a mente muito fechada e que focaram, parece que foi uma decepção, parece que eles se decepcionaram demais com os resultados das urnas, né? Aí eles acusam de roubo, não sei o de quê, mas não é eles que fazem. Eu sei que os irmãos são cordeiros obedientes, mas é os outros que chegam e colocam na cabeça deles, e eles acreditam. E essas pessoas que estão trabalhando por mal, estão prejudicando a vida de muita gente, inclusive os irmãos da igreja. O pastor, inclusive, pegou essa semana que se você me atingir, eu te perdoo. Se você me prejudicar, eu te perdoo. Se você me prejudicar, eu não vou fazer nada contra você. Mas se você atacar um irmão, alguém da minha família, a minha esposa, os meus irmãos, alguém da minha família ou um irmão da minha igreja, eu vou me incomodar. Aí eu vou dizer que ele é filho do diabo. Porque eu não vou deixar. E a mesma coisa que eu estou dizendo. O Lula que ganhou, por exemplo, as eleições, teve algumas igrejas evangélicas que chegaram a declarar, alguns líderes que chegaram a declarar que o Senhor escolheu o Lula. E eu concordo, realmente é verdade. Vamos fazer de conta que o Lula é o Levi. Ele era o cara pior pecador. Vamos botar logo no pior. Já vou botar o Lula na maior classificação. Mas o Senhor Jesus veio para ele. O Senhor Jesus escolheu Levi. Né? O Senhor Jesus chegou, viu Levi, disse assim: bora Levi, tem ali um ministério para dar para você, quero você aqui na obra, você vai trabalhar nessa obra. E Levi levantou e foi. Jesus apenas disse: siga-me. Levi seguiu. Então, é tão simples. Por que muita gente não se conforma com isso? Foi o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus que escolheu. Por que eu digo que foi Deus? Porque Deus não permite, Satanás não tem essa força toda, ele não usa não, ele tem os limites dele, ele tem os limites, né? Então ele não tem esse poder todo, até porque envolveram Deus na igreja. Se ninguém tivesse envolvido Deus, eu ia até ficar calado, mas envolveram Deus. Quase todas as igrejas oraram para Bolsonaro, oraram insistentemente. A minha igreja mesmo estava deixando o último mês de ir no culto, porque era só política. E só Bolsonaro. Não era igreja fazendo, eu não ia numa igreja que estava pregando Lula e nem outra que estava pregando Bolsonaro, era só Bolsonaro. O evangelho estava ficando em segundo lugar. Eu parei de ir. Fui agora, domingo agora. E eu acho que os irmãos, os líderes da igreja viram isso. Porque teve muita gente que não concorda. Não é que não concorda, é que viu a coisa, como é que ela estava indo. Né?
estava indo, separando os irmãos, separando família. O meu filho me bloqueou agora, ultimamente, no WhatsApp, eu nem sabia, eu estava bloqueado. Aí eu conversando com ele hoje, não, papai, eu cancelei, eu bloqueei porque o Lula ganhou, e ele é Bolsonaro, né? O Lula ganhou, eu só ia ficar tirando onda da minha cara, você ia mandar videozinho, ia mandar meme, e eu mandei realmente, né? Mas não mandei pra ele não, mas eu mandei pra um monte de gente mesmo. Aí, ele ia dizer, pra ele era humilhação, é brincadeira, um filho. Aí quando foi, ele me desbloqueou, eu digo, meu filho. Então, isso é pra você ver a noção do mal que esse falso Messias estava causando ao povo de Deus. Meu irmão, eu tenho certeza que a cobrança vai ser pesada. O Senhor não vai deixar passar isso. Não vai. O Senhor, Ele é o verdadeiro amor. Ele é o próprio amor. Mas o Senhor não é bonzinho. Inclusive o pastor pregou essa semana, eu coloquei aí, vocês que recebem as minhas mensagens, eu mandei o link do coisa, e o Senhor Jesus, o pastor provou, mostrou os versículos, que o Senhor Jesus não era bonzinho. O Senhor Jesus, quando tinha que exortar e tinha que falar, por exemplo, o Senhor Jesus falou para os fariseus, chamou eles de sepulcros caiados. Isso naquela, você está achando um nome bonitinho, sepulcro é um cemitério, é uma cova, né? Só que aquela caiado, porque toda cova naquele tempo se pintava de branco e botava a cruz. Mas se tirasse a cruz, né? Não tinha cruz, não estava mostrando ali, eram os fariseus. O Senhor Jesus exortou eles, chamando eles de sepulcros caiados. O Senhor chamou eles já de raça de víboras. Olha os nomes que o Senhor Jesus chamou. Aí você diz, mas rapaz, você me contando isso, eu pensei que Jesus é amor. Jesus é amor, é verdadeiro amor. Mas quando tem de corrigir, ele corrige. Ele é nosso pai. E um bom pai, quando precisa corrigir seu filho, corrige. Então não pense que, porque eu prego, Deus é amor, Deus é o próprio amor, e que Ele está de braços abertos para você, isso não quer dizer que você pode fazer o que você quiser. Não. A casa de Deus não é bagunçada assim, não. Ele está te chamando para você vir, você vai na geladeira, tira o que você quiser comer, tem iogurte, tem creme, tem pudim, tem tudo de bom lá, o céu é maravilhoso, coisas boas tem na casa de Deus, mas você não pode bagunçar também, não. Como filho, e um bom filho, você tem que arrumar. Quando você sujar, você vai lá e limpa. Por quê? Porque você é filho. Você sabe que aquilo ali tudo é seu. E Deus nos deu tudo de mão beijada. Você só tem que se apropriar. Só louvar, clamar e pedir. Eu quero. O Senhor vai te dar. O que você quiser. O Senhor Jesus já falou várias vezes, em várias passagens, que nós temos fé. Se nós tivermos fé do tamanho de um caroço de mostarda, a mostarda é a menor das sementes que existe no mundo, a semente de mostarda é um grãozinho pequenininho. Se você tiver a fé do tamanho do grão de mostarda, você tem capacidade de mover montanhas. E isso é verdade. Então a sua fé é o que vai dar o que você precisa. Agora, fé em quê? Fé numa entidade? Fé num outro tipo de espírito? Não. Fé em Jesus Cristo. Porque Ele de cara já te deu a salvação. De cara Ele já te deu o maior presente que você poderia ganhar, a salvação. Se Ele te deu a salvação, isso quer dizer que no futuro, que vai vir por aí, você vai morar em mansões celestiais. Você vai morar em cidades que as ruas são de ouro. A Bíblia fala que na Nova Jerusalém, as ruas são de ouro. E ouro puro, ouro de Ofir. Aquele ouro branco, lindo, transparente, cristalino. Então é onde você vai andar. Então você já tem uma herança com o Senhor. Não é isso? Então, mas, irmãos, quero dar um recado para vocês. E quero dizer para vocês, essa pátria não é nossa. Estamos aqui de passagem. Nossa pátria é o céu. Nós estamos aqui cumprindo um propósito do Senhor. Estamos aqui para ser edificados. Estamos aqui para conseguir o nosso galardão. Estamos aqui ao mesmo tempo sendo preparados. Nós estamos sendo moldados. Nós somos o jarro quebrado na mão do oleiro. E ele está aprontando, ele está tirando todas as arestas, ele está te moldando para que você seja um lindo jarro. Então, o nosso artesão é o Senhor Jesus. E ele vai nos transformar. Né? A nossa transformação vai vir de glória em glória. Então, não se assuste, não fique atribulado. Você é filho amado. O Senhor Jesus já provou isso na cruz. O sangue que Ele derramou foi em seu favor, em meu favor, e em favor de todos os habitantes do planeta. Assim todos o quiserem. Mas Ele não quer ninguém forçado do reino. Ninguém vai para o Senhor obrigado. Não.
pessoa vai de livre e espontânea vontade. É a mesma coisa, ninguém vai servir o demônio obrigado, mas vai de livre e espontânea verdade. Por quê? Porque o demônio tem suas armadilhas, ele usa suas armadilhas, e as armadilhas do demônio é só coisa horrível mesmo, que você, mesmo você sendo leigo, você pode ser leigo, pode ser o que for, mas você sabe o que é certo e o que é errado. Meu irmão, se você tem um mínimo de consciência, você sabe o que é certo e errado. Embora alguns fiquem viajando no tempo, né? No mundo da lua. Eu sei que tem muita gente que vive no mundo da lua, mas a Bíblia fala que o Senhor vai se revelar também para esses que vivem no mundo da lua, para os cegos, para os aleijados, para os doidos. Cada um vai receber a visita do Senhor e vai compreender na sua língua, no seu tempo, no seu espírito. Por quê? Porque o Espírito Santo já habita dentro de você. Ele apenas vai se mover no dia que estiver mais próximo e que vai ter um grande avivamento na terra. Só. Por que vai ter isso? Porque o Senhor não quer que ninguém chegue lá inocente, dizendo que não sabia, dizendo que o Senhor não explicou, que o Senhor não falou. Não. A Bíblia está aqui, está escrita, qualquer um tem acesso. Hoje em dia você pode baixar até no celular, tem acesso. E independente do que está escrito, você na sua cabeça sabe o que é certo e o que é errado. E com certeza, aquelas coisas que é de prejudicar as pessoas, de odiar as pessoas, de amaldiçoar as pessoas, com certeza esse caminho não é de Deus. Qual é o caminho de Deus? Abençoar pessoas, perdoar pessoas, fazer o bem sem importar quem. Não é que isso seja obra para você trocar com o seu pecado, não, até porque não precisa. Você não precisa fazer nada para Deus querendo trocar, porque Ele já te deu. A salvação já foi dada, é de graça. O sangue do Senhor Jesus foi derramado há 2000 anos atrás. Não é agora não, há 2000 anos atrás Ele derramou o sangue. Isso quer dizer que esse sangue é um presente celestial para a nossa salvação. Esse sangue é para nos cobrir, para no dia do juízo, quando estivermos perante Deus, no dia do julgamento, porque Deus é juiz. Ele vai ter que cumprir, Ele vai ter que fazer você cumprir o certo. Então, Deus é juiz. E a única forma que Deus, que o mundo espiritual encontrou, que o nosso Pai, Deus encontrou, foi essa, enviar seu filho e seu filho pagar os pecados. Alguém tinha que vir. Então, Deus mandou seu filho, não tinha ninguém, só tinha o Filho de Deus. Mandou o filho, derramou o sangue. Eu creio que o Senhor Jesus, o Deus tinha falado para o seu filho: meu filho, tem uma tarefa grande para você. Você vai ter que ir na terra e vai ter que viver, você vai ter que amar os homens. Alguns você vai talvez odiar, mas no final de tudo você vai derramar o sangue por todos eles, pelos que você amava e pelos que você não amava. E teve, né? Os que você amava eram os seus discípulos, sua família, seu pessoal, e tinha os fariseus, tinha os romanos, tinha as pessoas que queriam ver a morte de Jesus e tentaram matá-lo várias vezes. Ninguém conseguiu matar Jesus, ninguém mataria um Deus. A prova é essa, que quando o Senhor falou, quando foram atrás do Senhor, perguntaram quem era Jesus, Jesus disse: eu sou. Isso foi falado 3 vezes, e 3 vezes os homens tudo caíram no chão. Só que Jesus não veio como um general, um guerreiro. É tanto que Judas traiu Jesus por causa disso, porque Judas esperava um Jesus guerreiro, né? Muita gente se decepcionou, porque o Jesus não era um guerreiro, ele veio primeiro para nos salvar. Ele vai vir ainda como rei, como guerreiro, ele é o leão de Judá, e ele vai ele vai apropriar do que já é dele, do que é dele. Mas ele veio como servo, ele veio